quando a última aparição terminou, em 16 de julho de 1858, Bernadette Soubirous tinha 14 anos. Era uma menina pobre, filha de uma família que vivia numa antiga cela de prisão abandonada, sem dinheiro, sem recursos, sem futuro aparente. Mas ela havia visto a Virgem Maria 18 vezes. E isso mudou tudo, para o mundo inteiro. O que quase ninguém conta, porém, é o que aconteceu depois. Porque a história de Bernadette não termina com as aparições. Ela continua por mais 21 anos. E esses 21 anos são uma lição de vida tão poderosa quanto qualquer milagre que aconteceu naquela gruta. Uma lição sobre humildade, sobre sofrimento, sobre o que significa realmente seguir a Deus quando ninguém está olhando. Com o fim das aparições, a fama de Bernadette não diminuiu. Pelo contrário, ela explodiu de uma forma que a jovem jamais poderia ter imaginado. Pessoas de todas as partes do mundo passaram a procurá-la. Viajantes, curiosos, jornalistas, nobres, religiosos, doentes, céticos. Todos queriam ver a menina que havia falado com a Virgem Maria. Todos queriam tocá-la, ouvi-la, fazer perguntas, tirar conclusões. Bernadette não conseguia mais sair de casa sem ser seguida por uma multidão enorme. Não conseguia ir à missa sem ser reconhecida logo na entrada. Na porta da sua casa havia sempre uma aglomeração permanente de pessoas que esperavam horas, às vezes dias, só para conseguir vê-la de perto ou ouvir a sua voz. Muitos eram bem intencionados. Mas o efeito prático era o mesmo. A vida de Bernadette havia se tornado uma exibição pública que ela nunca havia pedido e nunca desejou. Naquele tempo, a jovem ainda acreditava que tudo aquilo era passageiro, que o alvoroço diminuiria com o tempo, que as pessoas logo esqueceriam e ela poderia finalmente viver sua vida como qualquer outra jovem da sua geração. Estudar, trabalhar, crescer, talvez um dia constituir uma família. Ela estava errada. E foi justamente nesse período que Bernadette começou a perceber algo muito importante sobre si mesma. Ela não havia sido chamada para ser famosa. Havia sido chamada para servir. E a forma que esse serviço tomaria ainda estava por ser revelada. Para protegê-la do assédio constante e preservar o que restava de sua privacidade, em 1860, quando tinha apenas 16 anos, Bernadette foi acolhida no Hospital das Irmãs da Caridade de Nevers, um hospital que ficava ali mesmo na cidade de Lourdes. A iniciativa partiu do abade Peyramale, pároco de Lourdes, em conjunto com as próprias irmãs. A ideia era simples. Dentro das paredes de uma instituição religiosa, Bernadette teria ao menos alguma proteção contra a curiosidade implacável do mundo exterior. E foi ali, naquele hospital, que a vida de Bernadette começou a tomar uma nova forma. Pela primeira vez na vida, ela teve acesso à educação de verdade. Aprendeu a ler. Aprendeu a escrever. Duas coisas que a maioria das crianças pobres da época nunca chegava a conhecer. E com essa nova habilidade, em 1861, ela fez algo que a história nunca esqueceria. Pegou uma caneta, abriu um caderno e redigiu com as próprias mãos o primeiro relato oficial das aparições de Lourdes. Era a primeira vez que a história de Massabielle era contada por quem a havia vivido, com a letra tortuosa de quem estava ainda aprendendo a escrever, mas com a precisão absoluta de quem nunca se esqueceria de cada detalhe daqueles momentos sagrados. No ano seguinte, em 1862, quando Bernadette tinha 18 anos, o bispo de Tarbes, Dom Laurence, declarou pública e oficialmente a veracidade do testemunho de Bernadette. Após anos de investigações rigorosas, interrogatórios repetidos e análises cuidadosas, a igreja reconhecia: as aparições eram verdadeiras. O testemunho da menina havia resistido a tudo. Para muitas pessoas, aquilo seria um momento de triunfo e celebração. Para Bernadette, foi apenas mais um capítulo numa história que ela nunca havia pedido para protagonizar. Durante os anos que passou no hospital, Bernadette foi descobrindo, aos poucos, aquilo que sentia ser sua verdadeira missão: cuidar dos doentes. Ela ajudava na cozinha, cuidava das crianças, auxiliava as irmãs no atendimento aos enfermos. E naquele contato diário com o sofrimento humano, algo dentro dela se aquietava, como se aquele fosse exatamente o lugar onde ela deveria estar. Não na vitrine do mundo, não nas entrevistas, nos salões, nas cerimônias pomposas, mas ali, ao lado dos que sofriam, oferecendo o que tinha de mais simples: presença, cuidado, um copo d'água, uma mão segura nas horas mais difíceis.
Ao longo desse período, Bernadette começou a nutrir o desejo de entrar para uma ordem religiosa. Por um tempo, ela sonhou em ser carmelita. A vida contemplativa do Carmelo a atraía profundamente. O silêncio, a oração, o recolhimento absoluto. Mas a saúde sempre fragilizada acabou tornando esse caminho inviável. A rotina rígida e fisicamente exigente de um convento carmelita exigia um corpo que Bernadette simplesmente não tinha. E foi então que a vida conduziu para outro destino. Em julho de 1866, aos 22 anos, Bernadette iniciou seu noviciado no convento de Saint-Gildarde, em Nevers, uma cidade localizada bem no centro da França, a centenas de quilômetros de Lourdes. Era a sede da Congregação das Irmãs da Caridade, e foi lá que ela passaria o restante de seus dias. Ao chegar em Nevers, quando alguém lhe perguntou o que ela esperava daquela nova etapa da vida, Bernadette respondeu com poucas palavras, mas palavras que revelavam tudo o que havia em seu coração. Vim aqui para me esconder. Aquele mesmo ano, 1866, trouxe junto uma das dores mais profundas que Bernadette já havia sentido. Sua mãe, Dona Luísa Casterot, faleceu. Tinha apenas 41 anos. Uma mulher que havia enfrentado ao lado do marido a pobreza extrema, a perda do lar, a vida na antiga cadeia abandonada, e ainda assim havia criado seus filhos com amor e dignidade dentro de tudo aquilo. Uma mulher que havia acreditado em sua filha quando o mundo inteiro duvidava. A notícia chegou a Bernadette no convento. E ela, que havia enfrentado tantas provações com serenidade ao longo dos anos, desta vez não conseguiu conter a dor. Escreveu ao seu confessor, o padre Pomian, com o coração partido: "Não consigo te dizer a dor que senti quando soube da morte da minha mãe." Mas havia um detalhe naquela perda que Bernadette não pôde ignorar. Sua mãe havia falecido no dia 8 de dezembro de 1866. A festa da Imaculada Conceição. O mesmo título com o qual a Virgem Maria havia se identificado naquela manhã iluminada de março de 1858, na gruta de Massabielle. Para Bernadette, aquela coincidência não era coincidência. Era um sinal. Uma promessa cumprida. Uma forma da Virgem Maria dizer que havia cuidado da mãe da sua vidente até o fim. E assim, no meio da dor mais aguda, Bernadette encontrou consolo. E disse, com uma certeza que vinha de muito mais fundo do que qualquer argumento racional poderia alcançar: "Minha mãe está no céu." Dentro do convento, Bernadette construiu sua identidade religiosa com uma humildade que beirava o desconcertante para quem a observava de fora. Ela havia adotado como nome religioso de Irmã Maria Bernarda, uma escolha da própria superiora, que queria ajudar o mundo a esquecer a Bernadette das aparições, separando a figura pública da religiosa anônima que ali vivia. E Bernadette aceitou aquela decisão sem questionar, sem reclamar, sem nenhuma resistência. Mas foi durante a cerimônia de sua profissão de fé, em 30 de outubro de 1867, que aconteceu um episódio que ficou gravado para sempre na memória das irmãs que estiveram presentes, e que revela, melhor do que qualquer discurso, o tipo de pessoa que Bernadette havia se tornado. A turma de noviças era composta por 44 jovens religiosas. O ritual era sempre o mesmo. Cada uma delas se apresentava diante do bispo e da superiora geral, e o bispo perguntava o que aquela irmã sabia fazer de melhor. Com base na resposta, ele indicava para qual convento da ordem ela seria enviada e qual seria sua função. Depois disso, o bispo entregava a cada uma delas um crucifixo da ordem, um livro com as regras e uma carta de apresentação para a nova casa. Uma a uma, as noviças responderam. Algumas diziam que sabiam cuidar dos doentes. Outras, que cuidavam de crianças. Outras que costuravam, que ensinavam, que administravam a casa. Bernadette foi a última a ser chamada. E o caso dela era complicado, como todos na sala sabiam muito bem. Sua fama era enorme. Pessoas do mundo inteiro a procuravam. Mesmo dentro dos muros do convento, ela não havia conseguido preservar sua privacidade completamente. Havia sempre visitantes, sempre pedidos, sempre olhares curiosos tentando avistar a famosa vidente de Lourdes. Sabendo disso, o bispo e a superiora geral, Madre Josefina Imberti, haviam combinado antes da cerimônia que Bernadette permaneceria na casa-mãe, em Nevers, longe de Lourdes, protegida pelo anonimato relativo daquela cidade no interior da França. Mas para chegar a esse resultado sem expor Bernadette desnecessariamente, os dois combinaram uma pequena encenação que, ao mesmo tempo,
revelava muito sobre o caráter da própria jovem religiosa. Quando chegou a hora, o bispo se virou discretamente para a Madre Josefina e perguntou em voz baixa se era verdade que a irmã Maria Bernarda realmente não servia para nada, como ele havia escutado dizer algumas vezes. A superiora respondeu sorrindo, também em voz baixa, para que poucas pudessem ouvir: Monsenhor, esta realmente não serve para nada. Então Bernadette se aproximou, e o bispo, desta vez em voz alta para que todas as presentes ouvissem, perguntou: Irmã Maria Bernarda, é verdade que vossa caridade não serve para nada? Bernadette não hesitou, não corou, não protestou. Respondeu com simplicidade total: É bastante verdade, Monsenhor. O bispo, seguindo o roteiro combinado, continuou: Mas então, minha filha, o que faremos com você? Não sei, Monsenhor. Mas quando ainda estava em Lourdes, eu já havia dito a Vossa Excelência que não servia para nada, e mesmo assim Vossa Excelência disse que não havia problema. A superiora então sugeriu, como se fosse uma ideia espontânea surgida naquele momento, que Bernadette ficasse na enfermaria da casa-mãe. Afinal, ela mesma era sempre doente. Seria o lugar mais adequado para uma irmã com saúde tão frágil. Bernadette ouviu aquela sentença, e a aceitou integralmente como a vontade de Deus para sua vida, sem drama, sem lamentação, sem nem ao menos uma expressão de decepção no rosto. Após a cerimônia, enquanto as irmãs celebravam animadamente e conversavam sobre os conventos para onde iriam e as missões que teriam, Bernadette não demonstrou o menor sinal de ressentimento. Não havia inveja, não havia mágoa, não havia decepção visível por não ter sido enviada para um convento famoso ou destinada a uma função grandiosa. Havia apenas paz. Uma paz que as outras irmãs observavam com admiração e que nenhuma delas conseguia explicar completamente. E foi naquela enfermaria simples, varrendo o chão e cuidando das irmãs doentes, que Bernadette foi construindo a sua santidade, tijolo por tijolo, dia após dia, em silêncio. Entre 1867 e 1879, Bernadette viveu no convento de Nevers. 13 anos ao total. E desses 13 anos, 9 foram marcados por doença constante e cada vez mais severa. A asma a acompanhava desde a infância, herdada das condições precárias em que havia crescido no Cachot, a antiga cela de prisão úmida e fria onde a família Soubirous havia se refugiado nos anos mais difíceis. Mas com o tempo, outras enfermidades foram se somando e se agravando. Ela desenvolveu um tumor no joelho que foi degenerando progressivamente, transformando-se numa cavidade profunda e dolorosa nos ossos. Uma dor que não parava, que não dava trégua, que tornava cada passo e cada movimento uma provação. Os médicos que a examinavam ficavam impressionados com a gravidade do quadro e, ao mesmo tempo, com a serenidade com que a paciente o enfrentava. Além disso, ela contraiu tuberculose e sofreu novas crises de cólera, a mesma doença que havia quase a matado ainda na infância, quando vivia no Cachot. E a maioria das pessoas ao redor não sabia da extensão real do que ela carregava por dentro. Bernadette não reclamava, não pedia atenção, não buscava compaixão nem reconhecimento pelo que suportava. Em segredo, ela oferecia todo aquele sofrimento com uma intenção que ela própria expressava em poucas palavras, palavras que diziam muito mais do que pareciam. Tudo pelos pobres pecadores. Quando as irmãs do convento percebiam o quanto ela sofria e sugeriam, cheias de boa vontade, que ela fosse a Lourdes para beber da água milagrosa. Afinal, a fonte havia brotado pelas suas próprias mãos, e as curas relatadas eram incontáveis. Bernadette respondia sempre com a mesma serenidade desarmante: Isso não é para mim. Algumas irmãs mais insistentes chegavam a propor que pedissem um frasco da água milagrosa para ser enviado diretamente ao convento. Mas Bernadette recusava com gentileza. A água de Lourdes era para todos, ela explicava. Mas não para ela. Para ela havia um caminho diferente, o caminho do sofrimento aceito e oferecido. E quando a dor física se tornava mais insuportável do que o comum, quando até o simples ato de respirar custava demais, Bernadette suspirava fundo e dizia: Não busco alívio. Busco apenas força e paciência. Enquanto Bernadette sofria em silêncio no convento de Nevers, o santuário de Lourdes crescia de forma impressionante. Peregrinos chegavam de todos os continentes. Doentes que procuravam cura. Fiéis que buscavam graça.
curiosos que queriam sentir de perto o que havia acontecido naquela gruta em 1858. A fonte jorrava seus 5.000 litros de água por dia sem parar, e os relatos de curas inexplicáveis continuavam chegando de todos os cantos do mundo. Bernadette tinha 33 anos nessa época. Lourdes brilhava como nunca. O nome da cidade havia se tornado conhecido em todo o mundo cristão, e mesmo fora dele. Mas o nome de Bernadette havia praticamente desaparecido do mapa público. No convento, ela não recebia tratamento especial. Não havia privilégios por ser a vidente das aparições. Não havia regalias, nem reverências exageradas, nem posição de destaque entre as irmãs. Pelo contrário, a superiora e algumas irmãs a tratavam com deliberada frieza. Não por maldade ou crueldade, mas porque acreditavam que aquela era a melhor forma de proteger Bernadette do maior perigo espiritual que poderia enfrentá-la: o orgulho, o apego à própria importância, a tentação de se ver como especial. E Bernadette aceitava tudo isso com a mesma serenidade profunda com que havia aceitado as aparições anos antes, como se soubesse que aquele também era o plano de Deus para ela. Na enfermaria, ela consolava as irmãs doentes com paciência e com aquele sorriso que as que a conheceram descreviam como impossível de explicar. E quando alguém, em momentos de intimidade, lhe perguntava como era a Virgem Maria, o rosto de Bernadette se transformava visivelmente. Os olhos ganhavam um brilho que parecia vir de outro lugar, de outra dimensão. E ela respondia com uma simplicidade que deixava todos em silêncio profundo. A Virgem era tão bela que, quem a viu uma vez, desejaria morrer para vê-la outra vez. Em 1878, a saúde de Bernadette finalmente cedeu de forma irreversível. Ela, que havia passado anos cuidando das irmãs doentes, chegou ao ponto em que não conseguia mais se levantar da cama por conta própria. O corpo, castigado por décadas de doença acumulada, havia chegado ao seu limite absoluto. Os últimos meses foram de sofrimento intenso e contínuo. A tuberculose avançava. Os ossos do joelho doíam com uma intensidade que raramente dava trégua. A respiração era difícil, cada inspiração um esforço consciente. Mas Bernadette continuava a oferecer tudo em silêncio, sem pedir alívio, pedindo apenas força para suportar até o fim. Em 16 de abril de 1879, uma quarta-feira da Páscoa, Bernadette Soubirous respirou pela última vez. Tinha apenas 35 anos, a mesma idade em que tantos santos deixaram este mundo antes de chegarem à velhice. Seu último suspiro foi ali, sentada em uma poltrona da enfermaria, na mesma ala onde havia servido durante anos. Rodeada pelas irmãs que a amavam e que a haviam observado de perto naqueles últimos anos difíceis. Longe de Lourdes, longe dos holofotes, longe da fonte que havia brotado das suas mãos, longe da basílica que havia sido construída no lugar onde ela havia visto a Virgem pela primeira vez. Exatamente como ela havia pedido quando chegou a Nevers, mais de uma década antes. Vim aqui para me esconder. E ela havia conseguido. A vida de Bernadette após as aparições é uma parte da história que o mundo raramente para contar com a atenção que merece. Todos conhecem a menina da gruta, a criança pobre que viu a Virgem Maria, a fonte que brotou da terra, a água que nunca parou, o corpo incorrupto que a ciência ainda não consegue explicar depois de quase 150 anos. Mas poucos conhecem a mulher que viveu por trás de tudo isso, a jovem que passou 21 anos sendo perseguida por uma fama que nunca quis, que varreu o chão de uma enfermaria com as mesmas mãos que haviam cavado a terra de onde brotou o milagre, que sofreu em segredo por anos, com asma, tuberculose e um tumor nos ossos, oferecendo cada dor como uma oração silenciosa pelos pecadores. Bernadette não queria ser santa. Ela queria apenas se esconder e amar a Deus. E talvez seja exatamente por isso que ela é santa. Porque a santidade verdadeira não mora na vitrine. Não mora na fama, no reconhecimento, no aplauso. Ela mora no silêncio, na entrega, na capacidade de aceitar o que Deus nos dá, seja glória, seja dor, com o mesmo sorriso tranquilo de quem sabe que a vida mais bela ainda está por vir. A Virgem havia prometido a Bernadette, ainda naquela gruta em 1858, que ela não seria feliz neste mundo, mas que seria feliz no outro. Bernadette acreditou nessa promessa, e viveu os 21 anos seguintes como alguém que já sabe onde a história termina, e que por isso consegue suportar com leveza tudo o que acontece no meio do caminho.
Se a história de Bernadette tocou seu coração hoje, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes a pessoa ao nosso lado está sofrendo em silêncio, exatamente como Bernadette fez durante anos. E talvez uma história como essa seja exatamente o que ela precisa para encontrar força para continuar. Deixe o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana trazemos histórias como essa, que fortalecem a fé e renovam a esperança. Que Santa Bernadette interceda por você e pela sua família. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua vida.